Olá, nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa questão bem complexa: os desafios da educação moderna. A gente vai tentar entender por que a sala de aula, hoje em dia, parece um lugar tão inquieto, sabe? Tão disputado. E para isso, vamos usar as lentes da sociologia da educação. Pois é, essa pergunta aqui é o que vai guiar a nossa conversa. Porque vamos combinar, muita gente sente isso na pele, né? Professores, pais, os próprios alunos. Parece que tem uma tensão no ar, uma sensação de que as regras do jogo mudaram, tanto para quem ensina quanto para quem aprende. Ok, então para começar, vamos olhar bem de perto para o que está acontecendo dentro da escola mesmo. Quais são os conflitos que a gente vê ali no dia a dia? E a primeira grande briga, talvez a mais óbvia de todas, é pela atenção. E não, a gente não está falando só de um aluno que se distraiu olhando pela janela. É muito maior. É uma disputa de verdade contra gigantes como a tecnologia e, mais fundo ainda, contra uma mudança de valores na sociedade toda. Olha só que coisa, o cyberespaço. Ele não é mais uma ferramenta, né? Ele é parte da vida do estudante. E aí vem o primeiro nó. A gente começa a confundir ter informação que está a um clique de distância com ter conhecimento, que é algo que se constrói. O papel do professor, então, muda completamente. Ele não é mais aquele que dá a matéria. Ele passa a ser um articulador de ideias, um guia nesse oceano de informação. Só que, claro, esse mundo novo traz problemas novos e bem sérios. A gente está falando de cyberbullying, uma forma de agressão super perigosa, e até de mercados online de trabalhos prontos, o que gera uma desconfiança danada no processo todo. E essa história da atenção não para no mundo digital, não. Ligado a tudo isso, tem outro sentimento, uma queixa que a gente ouve de professores no mundo inteiro. A indisciplina e a desmotivação parecem estar aumentando. E o ponto-chave aqui é que não é uma coisa de uma escola específica ou de um país só. É um fenômeno global. E por que isso acontece? Bom, uma das explicações que a sociologia traz é o tal do hedonismo. O que é isso? Basicamente, é uma visão de mundo onde o prazer imediato está acima de tudo. E aí, quando essa é a regra, coisas que são super importantes para aprender, tipo esforço, disciplina, ter paciência para entender algo complexo, acabam perdendo valor, perdendo sentido para muita gente. Ok, então a gente falou da luta pela atenção. Mas tem uma outra, talvez ainda mais profunda: a luta pela compreensão. Pela compreensão mútua. É um conflito que acontece num cenário bem complicado, cheio de novas formas de violência e com diferenças culturais cada vez mais evidentes. Essa frase do Pedro Idema é genial para a gente entender a mudança. Sabe aquela ideia antiga do professor que impõe a autoridade? É assim porque eu estou mandando? Então, isso simplesmente não funciona mais. Não é que a violência sumiu da relação, mas ela ficou mais sutil. O grande desafio hoje é esse: convencer pelo diálogo, pela força do argumento, e não mais pelo argumento da autoridade. E é super importante a gente entender isso. Quando falamos de violência na escola, não é só sobre briga, sobre agressão física. A escola, na verdade, reflete as violências que já existem na sociedade. Pensa bem, a violência econômica, com o luxo de um lado e a miséria do outro. A violência social, que tenta impedir a emancipação de mulheres, de minorias. Até a violência ambiental. Tudo isso, de alguma forma, entra na sala de aula e aparece nas relações. Muitas vezes de um jeito que a gente nem percebe. Certo? Agora vamos fazer um movimento de zoom out. A gente vai dar um passo para trás, porque para entender de verdade o que se passa na escola, a gente precisa olhar para o mundo lá fora, para as forças gigantes que estão moldando a nossa realidade. Então, todos esses conflitos que a gente viu, por atenção, por compreensão, eles não surgem do nada dentro da escola. Na verdade, eles são o reflexo de duas transformações gigantescas: a globalização, que conectou o mundo todo, e a pós-modernidade, essa época que a gente vive que questiona todas as nossas velhas certezas. E qual é a consequência mais direta de tudo isso para a gente, como indivíduo? É uma verdadeira crise de identidade. Aquela ideia de quem eu sou, que antes parecia uma coisa mais sólida, mais fixa, hoje parece muito mais líquida, fragmentada. O sociólogo Stuart Hall tem um nome para isso: o sujeito descentrado. A ideia é a seguinte: não existe mais um eu central, único e estável. Pelo contrário, a nossa identidade é como um quebra-cabeça formada por várias peças que nem sempre combinam entre si e que estão sempre mudando de lugar. E claro, isso muda completamente o jogo, tanto para quem é aluno quanto para quem é professor. E o Stuart Hall diz que essa quebra da identidade não aconteceu de uma hora para outra.
foram, segundo eles, 5 grandes golpes na história do pensamento. Primeiro, Marx mostrou que a gente é moldado pela sociedade, pela economia, não é só o nosso livre-arbítrio. Depois, Freud diz que o nosso inconsciente manda em boa parte de quem a gente é, não a nossa razão. Aí Saussure mostra que nem a linguagem é totalmente nossa. Foucault, por sua vez, revela como as instituições, e a escola é um ótimo exemplo, nos moldam para sermos pessoas dóceis e produtivas. E, por fim, o feminismo chega e questiona a divisão mais básica da sociedade, homem e mulher. Juntando tudo isso, pronto, a ideia de um eu unificado foi totalmente descentrada, fragmentada. Bom, com esse cenário todo, tão complexo, como é que a gente pode sequer começar a pensar sobre o propósito da escola? Para ajudar, vamos pegar emprestado as ideias de 3 gigantes da sociologia. E a ideia não é dar uma aula de história, mas usar o pensamento deles como se fossem lentes, ferramentas mesmo, para a gente analisar o que está acontecendo agora. Olha só que interessante, a gente tem aqui 3 visões bem diferentes sobre para que serve a escola. Para o Durkheim, a missão principal é criar uma ordem social, valores em comum, para a sociedade não virar um caos. Já o Marx vai na direção totalmente oposta. A escola deveria servir para conscientizar as pessoas, para que elas possam se libertar da exploração. E aí vem o Weber, com uma visão mais pragmática. Para ele, a escola é uma máquina de formar especialistas para o mundo moderno, mas com um grande risco: a gente virar só uma peça na engrenagem, perder nossa humanidade. E aí, a escola serve para quê? Para manter a ordem, para libertar ou para especializar? Essa tensão, essa briga entre as 3 ideias define o debate até hoje. Tudo isso nos traz de volta para a pergunta central, para o coração da nossa questão. Depois de olhar para os conflitos dentro da sala de aula, para a crise de identidade e para essas visões clássicas, quais são os dilemas reais que a escola enfrenta hoje? E aqui não tem resposta fácil, viu? Cada um desses pontos é uma encruzilhada. A escola deve formar para a cidadania, para o coletivo ou para a competição, para o mercado de trabalho. Ela deve ensinar a solidariedade numa época em que o individualismo parece reinar. Como é que a gente equilibra uma base humanista com a necessidade cada vez maior de habilidades tecnológicas? E a pergunta talvez mais difícil: como educar com princípios firmes, com valores, num tempo em que tudo parece incerto, tudo parece relativo? E a gente termina com essa provocação. No mundo que muda o tempo todo, com identidades todas fragmentadas, qual é a lição mais importante que a escola pode ensinar? Talvez, só talvez, em meio a tanta confusão, a função mais essencial da escola hoje seja exatamente essa: ensinar a navegar na incerteza, ensinar a construir um sentido próprio num mundo que já não entrega os sentidos prontos e, principalmente, ensinar a dialogar com quem é diferente. Não tem uma resposta pronta e a beleza talvez esteja aí. A busca por essa resposta talvez seja isso a própria educação. Agradeço a companhia nessa nossa análise.